Boa tarde, gente. Vamos começar a nossa terceira aula de Química. Não está sendo publicada no dia aí que sempre foi, porque eu tive um problema com a minha internet, eu não consegui entrar na hora, e quando eu gravei, a gravação ficou muito ruim, ela ficou toda picada, então eu tive que regravar. Então agora que a minha internet está um pouquinho melhor, eu estou regravando aqui para vocês. Problemas com a internet, gente. Mas vamos à nossa aula. Vou tentar ser bem breve para a aula não ficar tão grande. Hoje nós vamos falar sobre funções orgânicas. Na química orgânica, as substâncias são agrupadas de acordo com suas propriedades químicas. E cada função orgânica é caracterizada por um grupo funcional. Essas funções orgânicas que a gente vai ver aí. De acordo com a IUPAC, uma cadeia aberta ou alifática nomeada a partir de 3 componentes. Então, como que é nomeado os elementos químicos aí? Tem um prefixo, intermediário e sufixo. O prefixo é a partezinha que vem primeiro no nome lá, que indica a quantidade de carbonos. E o intermediário é o que fica no meio e indica o tipo de ligação, saturado ou insaturada, entre carbonos da cadeia principal. E o sufixo indica a função que pertence ao composto orgânico. Então, gente, anota isso aqui. Isso aqui é muito importante. Na hora de resolver uma questão, se você lembrar, interpretar alguma dessas coisas aqui, você mata às vezes a questão. Então, como é que funciona? Às vezes, por exemplo, metano. O prefixo met quer dizer que tem um carbono nesse componente. É porque ela é saturada, ou seja, ela tem uma ligação do carbono com, como é metano, com o hidrocarboneto oxigênio. O. Então, com hidrocarboneto, perdão. O é o que fica aqui, metano. Então, metano, met da quantidade de carbono, prefixo, que é saturado, uma ligação. Vamos ver outro. Etenol. Etenol. Deixa eu ver. Etenol. Quer dizer que ele tem 2 carbonos, ou seja, o prefixo et representa que ele tem 2 carbonos. Ele está ligado por uma dupla, ou seja, o carbono da principal, né, está ligado por uma dupla. Vocês vão ver um exemplo mais para frente. Uma ligação dupla, ou seja, uma ligação com 2 tracinhos. Então, ou porque é um álcool. Então, quando tem final ou, álcool. Anota isso aqui, gente, essa tabelinha, dá um pause aí no vídeo para vocês anotarem, tira um print, tira uma foto e vai relendo aí conforme vai passando, quando vocês forem fazer exercício, porque vocês não precisam gravar tudo, mas só de vocês entenderem essas principais, o que costuma cair mais essas daqui, insaturada, saturada, é importante saber. E essas aqui são as principais. Então, o hidrocarboneto termina com O, você já sabe que é o hidrocarboneto. Termina com ol, você já sabe que é um álcool. Al, um aldeído. Ona, uma acetona. E oi com ácido carboxílico. Aí tem as variações dentro disso aqui que a gente vai ver agora. Mas, se vocês souberem esses aqui, vocês já conseguem matar muita questão. Por exemplo, igual met, et, prop, but, são os que mais caem. Ex também costuma cair. Então, só de vocês entenderem isso aqui já ajuda muito. Em compostos cíclicos, utilizamos o prenome ciclo. Quando a cadeia apresenta ramificações, esta está denominada pelos radicais ou grupos. Os radicais são os compostos que estão ligados ali na cadeia principal. Para localizar e nomear insaturações, radicais e grupos funcionais, é necessário numerar as cadeias constantemente. Então, entender isso aqui. Cada tipo deles aqui. O hidrocarboneto é composto formado apenas por átomos de carbono com hidrogênio. Então, carbono com hidrogênio, já sabe que é um hidrocarboneto. E o grupo funcional é o C e o H. O sufixo usado na nomenclatura do hidrocarboneto é O, que a gente viu lá na tabelinha. Por isso que é importante a tabelinha, porque ela facilita muito na hora de estudar. A tabela abaixo mostra as classificações dos hidrocarbonetos das respectivas formas. Então, isso aqui, gente, não precisa gravar, é só para vocês entenderem. Vamos lá. Nós temos um alcano. Aí tá o C, quantidade de líquido C, e o H. É um hidrocarboneto. São as variações. Todo hidrocarboneto são carbonos com hidrogênio. E aí suas variações. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 hidrogênios.
H3C, e um carbono. Ligado por uma ligação, então é saturado, uma ligação única, tá vendo? Uma ligação única, com um carbono e 3 hidrogênios. O que significa isso? Como que a gente classifica? Ó, et, porque tem 2 carbonos. An, porque é uma ligação única. E no, porque é um CH, é um hidrocarboneto, etano. Aqui, ó, como é que já fica a variação? H2C, temos dois hidrogênios e um carbono. Ligado a um carbono, 2 hidrogênios, por uma ligação dupla. Já é insaturado, ó, que a gente viu aqui. Uma ligação dupla, ó, é um insaturado. Então, fica et de 2 carbonos, en de uma ligação dupla, ou porque é um CH, é um hidrocarboneto. Hidro de hidrogênio, carboneto de carbono, pensa assim mesmo. E aqui, gente, quando vocês verem esses desenhinhos assim, cadê o que, por exemplo, aqui você está vendo H3C, a ligação e tal, aqui a gente não consegue visualizar. Quando tá assim, cada pontinha dessa aqui é um carbono. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6 carbonos aqui. E aí, os hidrogênios podem ter mais de um ligado nele, mas aí você já sabe a quantidade de carbono que tem. Quando tá assim, é um ciclo, tá vendo? Ele tá fechado, então a palavra ciclo vem antes. Ciclo hexeno, ó. Hex, porque são 6 carbonos, ó. Cadê? São 6 carbonos, não é isso? Aqui, ó. Hex, 6 carbonos. Ou porque é um CH, hexeno. Ligação dupla. Tá vendo? Quando tá 2 risquinhos aqui assim, tem um risquinho para fora, é porque é uma ligação dupla. Quando tem esse anel, é um benzeno. A gente vai ver aqui mais para frente melhor. E aí são os aromáticos. Quando vocês verem assim, normalmente é benzeno e naftaleno. Os que mais caem são esses dois aqui. Então, já você viu ele assim. Ciclo fechado com um anel dentro, benzeno. C6H6. Opa. E juntinho é um naftaleno. C10H8, se eu não me engano. Não tô conseguindo enxergar daqui, deixa eu ver. Tem umas coisas, gente. Ah lá, é 8 mesmo. Tem umas coisas que, assim, é muito complicado de lembrar, mas só que eu falei, só de vocês saberem os principais, você sabe fazer essa classificaçãozinha aí do carbono, do hidrogênio, das ligações, vocês já matam muita questão. Eu vou trazer uns exemplos, vocês vão ver que ajuda muito. Os principais grupos monovalentes derivados do hidrocarboneto. Então, desses aqui, isso aqui é padrão, né? Essa classificação padrão aqui serve para qualquer composto. Mas aí, como no português tem os fora da curva aí que não segue o padrão, tem aqui também. E aí, é importante você gravar, né? Ou pelo menos olhar e entender. H3C ligado a algum radical, ligado a algum elemento, é um metil alguma coisa. Então, H3C, metil. Porque cai muito metil no Enem, gente. Então, só vocês visualizarem isso. É do grupo dos hidrocarbonetos, porque tem carbono e hidrogênio. E é um metil, porque é um H3. Certo? Deixa eu ver se eu... não. É um fora da curva mesmo. Etil. É um H3C ligado a um H2 ligado a algum outro radical. Propil. E aí, o metil, um carbono. Etil, 2 carbonos aí num H2 aqui. Propil, 3 carbonos, mas aí tem essa variação aqui, tá vendo? Por isso que ele é um fora da curva. É importante entender cada um deles. Porque não vai ser padrãozinho igual a gente viu lá em cima. Isopropil, quando ele tem esse quebrado, né? Gente, quando tá assim, ó, tá vendo que tem um CH ligado a um H3C, CH3? Isso significa que tá saindo desse carbono aqui uma ligação dupla para outros elementos, mas cada um sozinho, mas igual uma dá uma ligação dupla. Então, na hora de classificar isso, se fosse um outro caso, porque esse aqui é um fora da curva, né? Como eu falei,
Isso é importante vocês entenderem. Mas no caso do isopropil, ele tem essa carinha aqui. Butil. Aí aqui, gente, vocês fazem uma pausa, nota, para entender cada um. Mas os que eu vou focar nos que costumam cair mais. É o metil, etil e propil. E isopropil também. Então, ele tem essa carinha aqui, H3C ligado a um CH, ligado a um radical, que é ligado a um CH3. Ele esses dois são ligados ao carbono de segunda. Vocês vão entender isso aqui mais para frente. O butil, ele é um H3C. Então, essas classificações aqui todas vêm de um H3C. Só que quando tem um metil ligado a um CH2 e mais um radical, etil. Ligado a 2CH2 e mais um radical, propil. Isopropil, ligado a um CH ligado a 2, H3C, ou H3C, CH3, que dá no mesmo, ligado a algum radical. O butil é um H3C ligado a 3, CH2. Aí, beleza, tem o isobutil, tecbutil, e aí ele vai variando aqui pela quantidade de carbono, né? Acho que eu vou entrar melhor, mais a fundo nessas classificações aí na próxima aula. Mas vamos ao que interessa mesmo, que eu acho que vocês devem focar mais. Benzil, ele tem essa carinha aqui, tem um anel, mas essa voltinha dele aqui é ligada a um CH2, que é ligado a algum outro radical. É um benzil. O fenil, ele é igual aquele que a gente viu antes, se eu não me engano, benzeno. Olha lá, o benzeno, só que ligado a algum outro radical. Então, é um fenil. Fenil pode cair, gente. Acho que o que mais cai são esses primeiros, benzil e fenil. E aí, quando ele está em uma ligaçãozinha, fenil. Quando ele está ligado a um CH2 ligado a outro, benzil. E aí tem o beta-naftil e o delta-naftil, que tem essa carinha aqui. Tentem visualizar os anéis para vocês saberem, porque eles não seguem o padrãozinho daqueles dos outros, né? Mas são só esses também. Os outros você consegue classificar igual eu mostrei lá em cima. Álcool. Alcoóis são compostos orgânicos que possuem grupo funcional hidroxila, ou seja, OH. Então, você viu o OH, você já sabe que é um álcool. OH hidroxila, gente. Então, muito importante vocês saberem esse nome aqui. Ligado a um carbono saturado. O sufixo usado na nomenclatura dos álcools é ol. Então, tá escrito ol, já sabe que tem álcool, já sabe que tem hidroxila. Então, se, por exemplo, se a gente fosse tampar isso aqui, né? Tivesse só esse aqui. Aí ele tivesse lá butil e metano. Metanol. Metano e metanol. Você já sabe que é metanol porque tem uma hidroxila. Se tem uma hidroxila, é um álcool. Sendo um álcool, tem um ol. Não. Então, metanol. Ó, met da quantidade de carbono. Uma ligação saturada, uma ligação única. Ol, porque está ligado a uma hidroxila, um álcool. Todo álcool é ligado a uma hidroxila. Álcools apresentam uma única hidroxila, são classificados monoalcoóis. Os que possuem duas hidroxilas são dialcoóis, os que possuem três ou mais, polialcoóis. Então, se tivesse aqui uma hidroxila a mais, dialcoóis. Se tivesse três ou quatro ligadas a ele aqui, OH aqui, polialcool. Os monoalcoóis podem ainda ser classificados. Então, igual esse exemplo aqui, ele pode ser primário, quando a hidroxila está ligada a um carbono primário. Isso aqui, gente, se vocês não souberem muito bem, eu posso trazer nas próximas aulas uma explicação melhor. Mas o que é isso aqui? Carbono ligado a um carbono primário e carbono secundário. Um carbono primário é um carbono que está ligado a um elemento só. Então, aqui temos um carbono primário. Se ele tivesse ligado a algum outro aqui, ele já é um carbono secundário, terciário. Acho que mais para frente tem um exemplo melhor, consigo explicar melhor. Mas isso acho que ficaria para uma próxima aula, porque aí já entra em outro assunto, já é uma explicação um pouquinho. Marquei de vermelho que é para falar na próxima aula. Um pouquinho maior. Mas a classificação, anotem aí. Na próxima aula a gente vê melhor como que a gente entende isso aqui. Então, os monoalcoóis, eles podem ser primário, secundário, terciário. Isso que eu acho que é muito difícil de cair. Mas é importante vocês saberem, porque, assim, eu acho que já caiu uma vez, mas não é aquelas matérias que caem em todo o Enem, né? Fenóis.
Fenol ele é composto por orgânico que possuem o grupo da hidroxila ligado a um anel aromático. Então, hidroxila sozinha, sem anel, é um álcool. Se ele tiver ligado a um anel, ó, um círculo, uma circunferência, um anel, ele vai ser um fenol. O grupo deles é caromático ou hidroxila. O nome oficial dos fenóis no grupo da hidroxila é chamado de hidroxi. E vem seguido pelo nome do hidrocarboneto. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, 6, né? Quanto que é o de 6 carbonos? 6, 7 carbonos, né? Deixa eu ver aqui. Hept. Deixa eu ver se tem o nome dele mais pra frente. Não tem. É um hept, porque tem 7 aqui, 6, cada potinha com um carbono. Mas esse aqui, né? Hept, heptan, porque só tem ligação única. Só teria duplo se tivesse dois risquinhos. Hidroxi. É isso mesmo. Hidroxi, aí depois vem o dele. Heptanol, no caso, né? Porque tem a hidroxila. Então, toda vez que tiver um anelzinho ligado a uma hidroxila, é um fenol. E aí vem hidroxi antes da classificação do nome normal. Um aldeído. Ele possui grupo funcional CHO. Então, hidroxila junto ali com carbono. Na extremidade da cadeia, ou seja, o sufixo usado é o al. Então, se for pelo nome, viu o al no final, já sabe que é um aldeído. Mas para você classificar, acho que aqui é propanal, eu acho. Está errado. Depois eu confiro aqui para vocês, gente. Depois eu corrijo aqui para vocês e passo, mas acho que está errado. Mas, por exemplo, ó, como que você enxerga um aldeído? Ele tem que ter essa carinha aqui, ou no início ou no final da cadeia. Então, se tem, normalmente ele é assim, ó, tá vendo? É um COH. Pode estar uma ligação e o COH direto, igual tá aqui, ou ele pode estar o C ligado por dupla no O e por unihidrogênio no H. Então, ele tem essa carinha aqui, ou essa carinha aqui. No início ou no final da extremidade, já sabe que é um aldeído. Cetona. O grupo funcional das... Eu apaguei alguma coisa aqui. Do grupo funcional da carbonila, ligado a um carbono secundário. O sufixo usado na nomenclatura das cetonas é ona. Então, se tiver com o nome final ona, já sabe que é uma cetona. Mas se você tiver que olhar assim e dizer qual classificação que é, aqui o que eu falei sobre carbono secundário, primário, temos um carbono secundário aqui. Por quê? Esse carbono está ligado ao O. Ele está ligado a dois carbonos, então ele é um carbono secundário. Ele que está ligado a alguma outra coisa que a gente está analisando, está ligado a 2 carbonos, então ele é um carbono secundário. E aí, ligado a um carbono secundário. Então, ele vai ter essa carinha aqui. O daqui ligado a um carbono que tem está ligado a 2 carbonos. E aí, como que a gente sabe? A classificação, ó, 4H-but. Ligação única aqui na cadeia principal. Cadeia principal é o que está aqui no meiozinho aqui. Puxou aqui, já não é mais da cadeia principal. Está ligado à cadeia principal. Então, porque ó, uma única ligação. Iona, porque é uma cetona. Tem um oxigênio aqui ligado à dupla de um carbono que é secundário. Ácido carboxílico. Eles possuem um grupo funcional da carboxila, então eles estão ligados a esse aqui, ó, COOH. Então, pode ser que no final esteja assim, uma ligação COOH, ou ele pode ter essa carinha aqui, igual a gente viu antes. O carbono que está ligado ao principal, ele tem dupla com oxigênio, única com a hidroxila. Então, você viu que ele está ligado com 2 Os e um H, aqui ele está ligado com 2 Os, ó, 1, 2 e um H. Então, o final, na extremidadezinha, no final, no caso do ácido carboxílico, sempre no final. O carbono está ligado por dupla com oxigênio com única com oxigênio e hidrogênio. Ou,
Se ele tivesse um carbono único ligado a uma única de oxigênio, uma única de oxigênio, uma única de hidrogênio. Então, você já sabe que é um ácido carboxílico. Ele termina com um oico no final. Então, é um ácido e o finalzinho tem o oico. Mesma coisa a classificação que a gente viu antes. Os ésteres, eles possuem o grupo funcional, então a gente vai ter, na maioria das vezes, essa carinha aqui. Essas moléculas se originam de uma substituição do hidrogênio. Então, esses que a gente vai começar a ver agora, gente, normalmente eles são mostrados em questões como reações químicas, né? Houve uma reação desse aqui, ele perdeu um hidrogênio, ganhou um CH3. E aí ele se transformou num éster. Então, antes ele era um ácido acético, agora ele é um ácido acetato de metila. Ou antes ele era um ácido etanóico, agora ele é um etanato de metila. Gente, grave esse ato. Se ele tem ato na palavra, é um éster. E éster é diferente de... Os ésteres é diferente de um éster. A gente vai ver mais pra frente. Agora no próximo. Então, normalmente ele tem essa carinha aqui. O carbono ligado por dupla com O, ligado com única no O, ligado a alguma outra. Então, mas ele sempre a gente vai conseguir visualizar ele de alguma reação. Então, a gente pode ver aqui, ó, ele era assim. Aqui, ó, um ácido etanóico, né? O etanol, e aí a gente sabe que é um ácido etanóico porque ele tá com esse finalzinho aqui. Ele perdeu um hidrogênio. Mas ele ganhou um CH3. Então, ele perdeu esse hidrogênio aqui e ganhou o CH3 no lugar dele. Quando ocorre nessa situação aqui, ele perde o hidrogênio, ganha CH3, nós temos um ésteres. Então, vai vir com um ato na palavra, acetato de metila, porque aqui temos o metil, né, gente? Que a gente viu anteriormente lá dos fora da curva. CH3 ligado a alguma coisa é um metil. Esse é o éter. Antes era o ésteres, agora vamos ver éteres. Eles possuem o oxigênio entre dois carbonos da cadeia principal. Então, essa é a característica de um éter. Tem um oxigênio ligado a dois carbonos na cadeia principal. Beleza. De acordo com a IUPAC, existem duas formas de nomear os éteres. Primeiro, prefixo C do menor radical mais oxi mais o nome do hidrocarboneto. Hidrocarboneto, lembra? Quando tem CH. Segunda forma, radical mais radical, em ordem alfabética, mais éter. É o que mais a gente costuma ver. Então, aqui, vamos ver como que seria isso aqui, ó. Sabe que é um éter quando tem um oxigênio ligado a dois carbonos na cadeia principal. É um éter. Beleza. Como que fica essa classificação aqui, ó? 1, 2, 3 carbonos, match. Oxi, porque é um éter, porque tá um oxigênio aqui entre dois carbonos. Reação única e o no, porque é para completar, né? Quando normalmente a gente completa com álcool no. Só para não ficar, senão ficaria metan, né? Ah, não, o O é do hidrocarboneto, gente, perdão. Metoxietano. Então, met da quantidade de carbono. Oxi, porque é um oxigênio ligado a dois carbonos. É um éter. Das ligações únicas. E o é porque é um hidrocarboneto. CH. Tem CH, CH. Ou, o que a gente costuma ver mais, é o etil, vem primeiro. Metil, éter. Ó, o etil, metil, éter. Éter por causa dessa classificação que a gente viu. Então, a gente pode ver dessas duas formas. Mas o éter, basicamente, você identifica quando ele tem um oxigênio e entre dois carbonos. Amina, costuma cair muito, não é nem amina. Aminas são bases orgânicas obtidas por meio de substituição de um ou mais hidrocarbonetos da amônia, NH3. Amônia, NH3. Por radicais orgânicos. Então, assim, gente, viu NH3? Amina. Viu NH? Amida. Eu acho que aqui eu falo da amida. Isso. Então, gente, NH3 não, perdão, NH. NH3 é amônia.
Viu o NH, amina. Já logo vê, já bate o olho, já mata a questão aí. Então, elas vêm com a amina no final da palavra na classificação. Então, igual aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos. Acho que é etil nesse caso. Mas temos um metil no meio aqui. Etil, metil. Amina, amina, porque nós temos ele ligado a um NH. Então, grava assim, gente, para a vida de vocês. Viu, NH é uma amina. Elas podem ser primárias, tendo apenas um hidrogênio da amônia, secundária, tendo 2 hidrogênios, ou terciária, tendo 3 hidrogênios. Então, NH2, NH2, NH3 é uma amina, viu? NH amina. As amidas, elas são classificadas pela presença do seguinte grupo funcional. Então, a classificação dela é bonitinha assim, grava essa carinha dela aí. Ali a cadeia principal, ligada por uma do carbono, que é ligada por uma dupla do oxigênio e uma única do nitrogênio, ligada a duas outros compostos, que pode ser HH, que dá NH2, igual aqui, ó, NH2, ou poderia ser qualquer outro composto. Então, a nomenclatura oficial da amida é assim, um radical qualquer ligado a um carbono, dupla de O, NH2. Corresponde ao hidrocarboneto seguindo pela palavra amida. Igual propanamida. A gente tem um propano, 1, 2, 3 carbonos, uma ligação única na cadeia principal, e amida, porque ele tem essa carinha aqui no final. Então, a amida, você vai mais por essa carinha que ela tem aqui. C, dupla no O, única no NH2. Viu ela no meiozinho aqui? Amina. Viu ela na pontinha? Amida. Normalmente a amina ela é só NH, gente. É muito difícil a gente ver a amina de 2H, 3H. Aleto orgânico. São formados por pelo menos átomos de halogênio. Então, esses aqui são os que costumam estar ligados. FCl, BR, L. Ligado a um radical derivado do hidrocarboneto. Genericamente são representados por RX, radical e algum hidrocarboneto, onde o grupo funcional X é um halogênio. Na nomenclatura oficial, os halogênios têm o nome do halogênio seguido do nome do hidrocarboneto. Então, como que é a classificação de um haleto? Se você vê o nome do composto, que são esses aqui em específico, mais a classificação normal dela, você já sabe que é um haleto. Então, igual o BR é um bromo. Então, como que fica essa classificação? Bromo, e aí a classificação normal. Butano, but da quantidade de carbono, da ligação única, saturada, O porque CH é um hidrocarboneto. Então, bromo, 2 bromo-butano. É bromo-butano. Aleto de ácido ou aleto de acila. Aí a mesma coisa que a gente viu naquele outro lá, quando ele tiver em alguma reação química, ele vai ter essa carinha aqui, algum radical para cá vai estar ligado a um carbono, uma dupla de oxigênio e uma única hidroxila. Ele perde a hidroxila e ganha um desses que eu mostrei ali em cima. Aí ele se transforma no aleto de ácido ou no aleto de acila. Então, o grupo funcional de aleto de acila é assim. Então, fica com essa carinha aqui. Então, ele perdeu a hidroxila e ganhou um desses aqui. Então, é um aleto de ácido e um aleto de acila. Aqui é outro exemplo, ó. No caso da acila. Aqui é um exemplo de um ácido, aqui é um exemplo de uma acila. É a mesma coisa, mesma ideia, né? Nitrilas possuem um grupo funcional. Então, um carbono ligado à ligação tripla de um nitrogênio. São obtidas pela substituição do hidrogênio do gás cianídrico, HCN, por um radical orgânico. Perdão. A nomenclatura oficial das nitrilas consiste no nome do hidrocarboneto seguido de nitrila. Então, exemplo, tem ali o radical, a cadeia principal, ligada a um carbono com ligação tripla de um nitrogênio. Então, etanonitrila. Da quantidade de carbono, da ligação aqui na cadeia principal, o O
por pH, é um hidrocarboneto. E aí o da pontinha tem uma ligação tripla com o nitrogênio, então é uma nitrila. Então, etanonitrila. Isso mesmo. Nitrocomposto apresenta o grupo funcional NO2. Sua nomenclatura oficial é o nitro, mais o nome do hidrocarboneto. Exemplo, nitroetano. Então, ele tem aqui está a hidroxila, né? O hidrocarboneto, perdão, ligado a um NOH2. Então, é um nitrocomposto. NO2, gente, perdão. Tô dormindo hoje. Ácido sulfônico. Os ácidos sulfônicos apresentam um grupo funcional SO3H. Sua nomenclatura oficial se dá ácido, mais nome do hidrocarboneto, mais sulfônico. Então, mesma coisa. Classificação do composto normal ligado ao SO3H, tem o sulfônico no final, metano sulfônico. Esse aqui eu tô passando mais rápido, gente, que não costuma ser muito cobrado, não. Só para vocês conhecerem. E caso caia aí, a gente nunca sabe, né? Vocês conhecem aí, pelo menos tem alguma memória disso. Organometálicos. São compostos formados por pelo menos um átomo metálico, magnésio, zinco e assim vai, ligados diretamente ao átomo de carbono. Dentre os organometálicos, destacam-se os compostos. Aí vem um radical, magnésio e um hidrocarboneto. Onde X, e o composto aqui do organometálico, onde X pode ser F, Cl, Br ou L. São os que podem estar no lugar do X, igual o que a gente viu antes. A nomenclatura dos compostos segue o esquema: brometo, cloreto, fluoreto ou iodeto. Mais radical, mais magnésio. Então, por exemplo, se é um bromo, brometo de etil magnésio. Então, essa classificação é quando tem dois, né? Tem o magnésio ligado a algum desses compostos que a gente citou antes. Então a gente já sabe que é um organometálico. É muito difícil cair, gente. Eu acho que não cai, não. Tiocompostos. São compostos onde o oxigênio foi substituído por um átomo de enxofre. Então, a mesma coisa. A gente tem ali a equaçãozinha, sofreu uma reação, e aí ela perdeu um oxigênio e ganhou um enxofre, ganhou um S. Então, tá vendo que aqui no finalzinho ela perdeu o O e ganhou S? Você já sabe que é um tiocomposto. Então, o finalzinho dele fica com IOL. E é um tiocomposto. Função, o que mais acontece? É muito difícil cair sozinha. E aí, vou dar uma ressaltada nessa tabelinha. A gente viu um monte de classificação aí, mas assim, as que eu acho que vocês devem focar mais são essas aqui, porque são as que mais caem. Então, isso aqui é por ordem crescente. Se você tem como é que fala? Uma função mista, a classificação dela segue essa ordem de prioridade aqui. Então, se tem um álcool e uma amina, vem primeiro hidróxido do álcool, depois a amino da amina. Então, anota, pausa aí o videozinho, anota essa tabelinha aí. E aí a gente tem um exemplo aqui embaixo. Como que fica essa classificação? Ó, a gente tem uma amina, eu falei com vocês, do NHzinho, o hidroxi, cadê? Do álcool, a hidroxila aqui, ó. Mas o que nós temos aqui? Óico, do ácido. Então a gente pegou e classificou pela ordem, por essa ordem crescente aqui. Vamos aos exercícios, gente. Eu peguei aqui os exercíciozinhos que caiu do Enem. É importante vocês terem anotado aí cada coisinha. Se quiser, disponibiliza o slide, caso tenha perdido alguma coisa aí, não ficou nítido, né? Mas vamos lá. A seguir são apresentadas as fórmulas estruturais de algumas substâncias, de alguma forma fazem parte do nosso cotidiano. Então, ele já dá aqui, isso já é uma colinha e tanta, tá? Ácido benzenoico, ó, o anelzinho ligado a uma dupla de hidroxila. Vamos ver. Acetato de propila. Ele já dá o nome de identificação, isso facilita muito. E pode cair assim. Propanona, beleza. Ó, ona da cetona aqui. Etanodiol, ó, de álcool aqui. Então, vamos lá. Indique as funções a que cada uma das substâncias citadas pertence. Então, vamos lá, ó.
Como que ficou isso aqui? O primeiro, ácido carboxílico. Por quê? No final, ele tá ligado, ó, COOH. Pronto. É um ácido carboxílico. Eu falei lá em cima. Por isso que é importante anotar. Então, tem essa, é desse jeito aqui, ou desse jeito aqui, ácido carboxílico. Acho que minha internet caiu, gente. Ah, não. Tá indo. Deu uma travada. Se tiver falhado alguma coisa, eu envio o documento para vocês. É, a internet está ficando ruim, mas a gente já está quase acabando. É acetato de propila. Vamos lá. Ele é classificado como um éster. Por quê? Vamos voltar lá no do éster, ó. Só para a gente visualizar. É... Aqui, ó. C, dupla de O, única de O ligada a uma outra. Então é um éster. A outra, mas não matou por essa, cetona. A terceira, ó. Um carbono ligado a uma dupla de carbono, a um carbono secundário, perdão, a uma dupla de um O, uma acetona. Mas o que eu acho que mais dá para vocês matarem é o último. Ó, a hidroxila aqui, ó. Acho que dá para matar pela acetona. Todos eles têm álcool, tá vendo? Bem intuitivo. Mas dá para vocês matarem, por exemplo, pela cetona. Ligado por um carbono duplo, cadê? E uma dupla de O. Um carbono secundário, gente, vocês veem com dupla. Secundário. Carbono secundário ligado a uma dupla de O, ON. Ou então pelo zona, né? Propila, propanona de OL. Também gravando isso, ó, carboxílico, éster, cetona, álcool. Já dá para matar aí. Vamos ver mais um. O glifosfato, blá 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 blá, um textinho ali que vocês vão ler na prova, não vou ler aqui que não é importante. Os produtos da degradação são. Ah, isso aqui é importante, tá bem ruim, mas tá escrito no próximo slide aí. A classificaçãozinha dele. E aqui ele te dá como que é formado isso aqui, reagindo com esse aqui, gera o glisofosfato. A partir do texto e dos produtos de degradação apresentada, a estrutura química que apresenta o glisofosfato é. Então, ele te deu aqui um monte de funções e ele quer tá te perguntando qual que é da glisofosfato. E não é literalmente a mistura dos dois, não. Então, o que, que vocês vão pegar? Isso aqui que vai ajudar vocês a resolver, ó. Ele fala que a estrutura dele é um C3H8NO5P. Aí no final aqui, ó, cadê? Deixa eu ver se ele explica isso aqui, ó. E seus grupos funcionais, carboxilato, amino e fosfato. Então, tem uma amina, tem um fosfato. Então, como que você sabe que tem uma amina? NH no meio. Lembra que normalmente a amina vem sozinha. O NH vem sozinho, é a amina. Na amina, normalmente é assim. E ela tá no meio. A amida vem na pontinha, normalmente com NH2. Então, a amina no meio. Então, você já sabe que a amina está no meio. Então, qual que está no meio? Mas vamos dizer que você não matasse por esse. Uma carboxila é um carbono ligado a uma hidroxila e um oxigênio. Ó, tem duas aqui assim, ó. Tá vendo? E aí, são essas duas. E o final que acho que ajuda mais a matar. Fosfato. P é um fósforo. Então você tem um fosfato. Como que é feito o fosfato? Duas de hidroxila e uma dupla de oxigênio. Aqui temos muitos, né? Então daria para confundir pelo fosfato. Mas o que mataria aqui é a amina, ó. Tá vendo? Aqui temos duas carboxilas
Então, eu já cortaria o resto, ficaria com as duas. Aí você poderia ficar meio em dúvida, mas aqui é uma amida. A NH2 para fora do, da função. Ela está no meio, é uma amina. Amida, amina. Então, ele fala que é um amino. Então, você já sabe que é a letra B. Gente, isso é muita prática. Eu botei um sitezinho aqui para vocês lerem, que esse site está bem explicativozinho. Eu passei o olho lá. Acho que ajuda muito quem recebeu o material aí. Mas, gente, é muito assim, vocês pegarem para anotar de todo dia um pouquinho, fazer os exercícios, tentar botar a classificação, você mesmo fazer as classificações. E anotar, gente, principalmente como que é cada uma, o nome, pelo nome você mata, igual aquela questão ali, ó. Ele te deu o nome, já te ajudou muito. Propanona, você já sabe que ona é essa da cetona. Diol, já sabe que o final ol é de um álcool. Então, essas classificações que às vezes são mais simples, ajuda vocês. E essas aqui são as que eu acho que vocês mais devem estudar. Então, gente, essa é a aula de hoje. Eu espero que não tenha travado em momento nenhum aí, que tenha gravado direitinho. Até a próxima, então. Qualquer coisa vocês podem me chamar aí para tirar dúvida.